Que bom estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Como disseram, né, eu fui convidado pelo convidado. O pastor Fred não pôde estar aqui hoje, ele está lá no NASP, ele precisou viajar nesse fim de semana. Eu estou sozinho hoje, eu estou solteiro, minha esposa está lá no NASP também. Nós estivemos durante o fim de semana lá, e aí nós voltamos, as esposas foram, e eu não sei porque que o Fred foi. Ele foi para levar a esposa dele, porque ela não pôde ir no dia que elas saíram, então ele teve que acompanhar ela. Mas, enfim, hoje a gente vai conversar aqui um pouco, abrir um pouco aqui a Bíblia, mas antes disso, enquanto eu estava aqui ouvindo o testemunho, Maíra, né? Maíra, enquanto eu estava ouvindo o testemunho da Maíra, ela falou que gostava muito de planilhas, Excel, informática e tal, mas que o sonho dela era estudar psicologia. E por um momento eu fiquei pensando, são bem opostos os caminhos, né? Só que aí eu me toquei que eu fiz engenharia de sistemas, eu me formei em engenharia de sistemas e depois eu estudei teologia. Ou seja, totalmente oposto também. E hoje eu trabalho no departamento de evangelismo digital. Então, apesar de que eram bem opostas nessas coisas, hoje eu junto as duas áreas trabalhando no evangelismo digital. Não sei quantos de vocês conhecem a Esperança. Quem já ouviu falar da Esperança aí? Olha só, eu também amo quando respondem assim desse jeito. Eu trabalho no departamento da Esperança, né, o robozinho lá do WhatsApp. Trabalho com a parte de desenvolvimento, de criação dela. Então, basicamente é isso. Só para vocês terem um pouquinho de ideia, às vezes a gente não tem muita noção da dimensão, da proporção das coisas. Ela foi criada em 2018, no finalzinho de 2018, ali dezembro de 2018. E veio para Novo Tempo em março de 2019. Nesse período, entre dezembro e março, ainda era algo experimental. A gente estava na divisão naquela época, né, começando o projeto. E aí viemos para Novo Tempo. E aí foi quando começou, de fato, uma divulgação mais massiva. E de lá para cá, 2019 para cá, nós porque, enfim, né, nós fazemos parte ali da Esperança, já chegamos a quase 90 países. Da última vez que eu olhei, eram 87 países. Já foram mais de 180 mil pessoas que estudaram a Bíblia pela Esperança. Pessoas e grupos. Aí, quando você fala grupos, pode ser que tenha um grupo com 10 pessoas, então já passou da casa dos 200 mil fácil. Mas a gente conta o grupo também como sendo uma só. Então, aí foram mais de 180 mil pessoas, pelo menos, alcançadas através desse trabalho. Só para vocês terem um pouquinho de noção, a dimensão, né, do alcance que nós temos como igreja, que nós temos como Novo Tempo. Mas, enfim, eu vim falar de outra coisa, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, já que gostam dos detalhes. Cadê quem falou? Estou procurando. Ah, tá ali. Já que gostam dos detalhes, um pouquinho mais de detalhes para vocês. Mas vamos lá, então? Vamos para a Bíblia? Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler, pelo menos para começar aqui, os versículos 16 e 17. E talvez, ao longo da mensagem, eu peça que vocês me ajudem. Tá? Talvez eu peça que vocês leiam um ou outro versículo para vocês participarem um pouquinho aqui também com a gente. Já tem aí o versículo, vocês? Está aberto? Os versículos 16 e 17. O título da mensagem de hoje, ele diz assim, ó: Toda a verdade em um livro. Toda a verdade em um livro. E eu imagino que vocês já saibam de que livro a gente está falando e de que verdade nós estamos falando. Mas para a gente, então, começar, eu quero ler esses versículos para vocês poderem já entender um pouquinho daquilo que a gente vai conversar. Versículo 16 diz assim, de 2 Timóteo 3. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É legal essa primeira parte do 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ele está falando aqui, e é interessante a gente pontuar, quando isso se escreve, Novo Testamento não existe. O que existe até aquele momento é o Antigo Testamento. Então, quando ele está falando, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e tudo mais, para instruir na justiça, ele está falando o seguinte, eu acho que aqui já é bom a gente começar a pontuar isso. Ele está falando o Antigo Testamento, e todo ele é inspirado por Deus, útil para instrução, para guia e tudo mais. E tudo que ele está falando, ele se refere ao Antigo Testamento.
E claro, eu não estou com isso aqui dizendo que o novo não seja. A única coisa que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente não, né? Mas alguns tratam o Antigo Testamento com um pouco, né, um pouco menos de, como se tivesse menos brilho, como se tivesse menos inspiração, ou inclusive menos validade para os nossos dias, quando na verdade o próprio apóstolo aqui ele está dizendo que na verdade toda a Escritura, e aí a gente entra, claro, também o Novo Testamento, porque ele foi inspirado por Deus, assim como foi o Antigo Testamento, mas ele está aqui corroborando a validade desse livro, a validade de todo esse livro. E por falar em livro e poder transformador de livros, quantos aqui já viram a série Lupin? Alguém já viu? 1, 2, 3, 4, aí 5, 6. Pouco a pouco vão levantando, vão perdendo a vergonha e vão levantando. Daqui a pouquinho todo mundo já assistiu, todo mundo levantou a mão. Vamos lá, eu também assisti, mas eu não lembro muito dos detalhes. Então, se por aí alguém quiser me ajudar com alguns detalhes, sinta-se à vontade. Lupin é um livro, né? O personagem é Arsène Diop, é isso mesmo? Arsène Diop é o nome do personagem, ele é o personagem principal da série. E aí, o pai dele, ele era motorista, certo? Eu acho que o pai dele era motorista de uns milionários lá, né? Uns milionários ali e tal. E aí, em algum momento, o pai dele foi acusado de ter roubado lá uma joia muito valiosa e tal. E aí o pai dele foi preso. Só que o pai dele era um homem muito reto, era um homem muito íntegro. E ele não conseguiu lidar com toda aquela situação, com aquela acusação, porque ele tentou, inclusive, provar a inocência dele, mas ninguém acreditou. Enfim, era um pobre contra um milionário. Aí vocês já imaginam que fim deu para o pobre, né? E aí ele não pôde suportar aquilo e ele acabou se matando na prisão. E o filho dele acompanhou toda essa história. O filho dele, que é o Arsène, né, que é o personagem principal lá, ele ficou ali, tipo, do lado do pai dele, mas ele ficou revoltado com a família lá, os milionários e tal. E na infância dele, o pai dele tinha dado para ele o livro do Lupin, que é um ladrão, né? A partir de agora, os exemplos começam a ficar ruins. Mas, enfim, era um ladrão que roubava. Ele era tipo um Robin Hood, não era? Ele roubava dos ricos, não era? Era, ele roubava dos ricos. Nada, não justifica, tá, gente? É só um detalhe que eu estou pontuando aqui. Ele roubava dos ricos e ele virou fãzão do Lupin, esse garoto, o Arsène e tal. E aí leu os livros, vários livros. O pai dele tinha dado um e aí ele foi conseguindo outros livros e tal. Então era toda uma série e ele virou especialista não só nos livros, mas ele ficou especialista naquilo que o próprio Lupin fazia. Ou seja, o pai dele não roubou, mas ele roubava. Estranho, né? É bem estranho, mas enfim. E aí, ele decide se vingar, e ele volta lá na casa dos milionários, e não sei o quê, e tem todo um enredo, toda uma história, ele se vinga, e é isso. Só que esse livro, ou essa série de livros, na verdade esse livro, porque tudo começou com o livro que o pai dele deu. Esse livro mudou a vida dele. Mudou a vida dele por completo. E é um livro que não ensina, assim, muitas coisas boas, né? Mas mudou a vida dele por completo. E então você vê que no cinema e na vida real, nós nos encontramos, nós nos deparamos muitas vezes com pontos de virada, né? Com pontos de início, com starts. E no caso do Lupin, ou do Arsène lá, foi o livro Lupin. Só que no nosso caso, nós temos um livro muito melhor, um livro muito superior e que ensina coisas boas, de início a fim. E esse é o livro que a gente precisa ler com amor, esse é o livro que a gente precisa ler com paixão, esse é o livro que a gente precisa adotar como sendo o livro que vai, de fato, transformar as nossas vidas. E ele tem poder para isso. E esse livro é a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. As histórias bíblicas, as doutrinas, as crenças bíblicas, aquilo que ela ensina, aquilo que ela fala, as normas que nela são apresentadas, tudo que compõe a Bíblia são elementos fundamentais para a nossa vida como cristãos e como, por que não dizer, adventistas do sétimo dia.
Só que se a gente traz agora isso e traz a Bíblia como sendo esse livro transformador, como sendo esse livro capaz de mudar a minha vida, capaz de mudar a sua vida, capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Talvez, principalmente nos nossos dias, com o relativismo que a gente vive, com treta para todo lado, treta de igreja, fora de igreja, e igreja tretando com o pessoal de fora tretando com o pessoal da igreja, o pessoal da igreja tretando com o pessoal da igreja, e aí uns com opiniões diversas, diferentes da Bíblia, um com uma interpretação, um outro com outra. Aí o negócio começa a ficar meio complicado. Então, eu queria responder nessa noite com vocês para a gente ter essa clareza de que a Bíblia é esse livro sólido, que a gente pode nela confiar. Eu queria com vocês responder pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta é: que evidência nós temos para acreditar que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Primeira pergunta: que evidência? A gente pode encontrar alguma evidência de que a Bíblia é de fato esse livro inspirado, que a Bíblia ela é inspirada por Deus? Vou botar um pouquinho mais para frente, posso? Pessoal da câmera aí, posso? Beleza. Eu fico andando aqui, eu já tropecei aqui algumas vezes. Aí, eu só não posso agora chutar, né? Se eu chutar, ele vai cair para frente. Mas acho que vai dar certo aqui. Existem evidências de que a gente possa identificar que ela é de fato um livro inspirado por Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: como jovens, que benefícios nós podemos tirar, que benefícios nós podemos obter através da leitura e estudo da Bíblia? Porque uma coisa é ela ser inspirada, outra coisa é que isso me ajude de alguma forma. Então, nós conseguimos responder, será, a essas duas perguntas? É isso que a gente vai tentar. E a gente vai começar, então, com a primeira pergunta, sobre as evidências. Evidências que nós podemos encontrar que falam da inspiração, que mostram, que comprovam a inspiração bíblica. E aí a gente vai ver pelo menos 4 evidências. Dessas 4 evidências, a primeira dela é em relação à maravilhosa unidade que nós podemos encontrar na Bíblia. A Bíblia, como muitos de vocês já sabem, ela foi escrita por aí aproximadamente 40 autores, em um período de mais ou menos 1.500 anos, onde você tinha alguns autores que viveram aquilo, alguns autores que eram, pelo menos ali, contemporâneos, eles não viveram, mas eles eram contemporâneos. Por exemplo, ali nos evangelhos, alguns viveram, outros não viveram aquela experiência, como Lucas, por exemplo. Ele era um médico, mas muitos dizem que ele também, e é verdade, ele virou um historiador, né, pela forma como ele escreve o livro de Lucas, o livro de Atos. Ele não apenas um médico, mas também um historiador. Não viveu aquilo, mas ele, né, ele foi recoletando ali as informações. Você tinha alguns que foram criados para serem estadistas, para serem governadores, para serem faraós, como Moisés. E ele escreveu de coisas que ele não viveu, como, por exemplo, quando ele escreve do Gênesis, ele escreve no meio do deserto sem ter vivido aquilo. Ou seja, você tem testemunhas oculares, você tem testemunhos ali de pessoas que pelo menos tinham contato com alguém, você tem escritos de pessoas que nem viveu, nem viu aquilo, mas escreveu sobre aquilo. Você tem diferentes classes sociais escrevendo esse livro. Você tem intervalo de tempo gigantesco entre um escrito e outro escrito. É danado para dar errado. É danado para dar errado esse monte de variável. Vocês já tentaram fazer trabalho de faculdade juntos? Vamos lá. Quem já tentou fazer trabalho de faculdade junto? Ou de colégio? Aí, se você pega... É engraçado. Se estão juntos, é até um pouquinho mais fácil disso acontecer, porque vocês dialogam ali e resolve na hora. Agora, às vezes, você faz assim, ó, você faz a primeira parte, eu faço a segunda e o fulano faz a terceira. Quando eu pego a segunda parte, que eu vejo a primeira, às vezes você se contorce todinho, chega a dar ânsia de ver o que o colega fez na parte 1 do trabalho, um trabalho que não tem 15 páginas. E refaz tudo. Aí o cara que pegou a terceira parte, ele vê o que você refez e ele também tem ânsia, ele refaz todo o trabalho.
A gente não consegue fazer um trabalho de aula com um amigo que vive no nosso tempo, no nosso contexto, que estuda na mesma escola, na mesma faculdade, na mesma sala de aula, que às vezes mora no mesmo bairro e que às vezes você conhece desde a pré-escola e você... É o mesmo tema. Verdade, o mesmo tema. E você tem na Bíblia poesia, profecia, narrativa, história. Você tem idiomas diferentes, você tem grego, você tem hebraico, você tem aramaico. Isso já é evidência suficiente para a gente entender que tem algo por trás. Quando a gente fala 40 autores, cerca de 40 autores, é porque, na verdade, foram ali as pessoas que escreveram, né? Mas a gente entende e sabe que, na verdade, o autor de fato da Bíblia é o próprio Deus. Não através de um ditado, mas através de uma inspiração. Ele inspira os profetas para escrever com essa tempestade perfeita, escrever algo coerente e que é atual, inclusive, nos nossos dias. E apesar de tudo isso, apesar de toda essa diferença, nós percebemos que a Bíblia, ela tem um tema único, um tema central, salvação. Ela tem um herói, um personagem principal, Jesus Cristo, do início ao fim. Ela tem essa coerência. Nós vemos que ela tem um vilão, que ele também está presente do início ao fim, e graças a Deus, no fim, ele será destruído, o diabo. E nós temos um propósito também unânime em todos os livros, que é glorificar o nome de Deus. Essa é a primeira evidência, a unidade bíblica. Porque nos nossos dias a gente não consegue se unir para escrever qualquer coisa, um artigo que seja. Mas eles conseguiram fazer isso em contextos totalmente diferentes. Segunda evidência, a milagrosa sobrevivência da Bíblia. Vocês já pararam para pensar o quanto a Bíblia foi agredida ao longo da história? O quanto a Bíblia foi perseguida ao longo da história? O quanto a Bíblia foi destruída, ela foi queimada, fizeram de tudo o que não devia, foi feito com a Bíblia. Ela foi perseguida por... Agora fugiu a palavra. Aquele que é contra... Hã? Não. Tá, beleza, herege também, mas que é contra o inimigo, tá? Olha só, às vezes foge as palavras. Inimigo, é isso. Foi perseguido contra aqueles que eram inimigos dela, né? Aí você tem pessoas, quando eu falo inimigos, pessoas que não eram cristãs, logicamente. Você teve ela sendo perseguida pelos próprios cristãos. Você teve ela sendo queimada, sendo escondida, sendo roubada, ela sendo totalmente escassa. E é curioso que, apesar de ela ser o livro mais perseguido, mais destruído, ela é o livro mais impresso, mais vendido. Ela é o livro que você encontra em mais idiomas. E não interessa, não importa o idioma que você a encontre, ela vai falar a mesma coisa, seja português, seja espanhol, seja inglês, seja árabe, seja hebraico ou seja grego. A tradução ela é fiel. Claro que existem algumas nuances que se perdem com traduções, mas isso é questão de tradução e não de mudança de texto bíblico. Mas ela é um livro que sobreviveu ao longo da história, por mais perseguida que ela tivesse sido. E aí você tem muitos outros livros que são livros da época, livros contemporâneos, que muitas vezes viveram, que existiam ali no tempo de Jesus, que não tiveram a mesma perseguição que a Bíblia teve, que não teve os mesmos inimigos que a Bíblia teve, e esses livros, esses escritos, eles não têm tanta reprodução. Na época da perseguição, eu estou falando. Na época da perseguição da Bíblia, esses mesmos livros não tiveram tanta reprodução, tantas cópias como a própria Bíblia teve. E aí alguns podem dizer, tá, mas e ao longo de todo esse período, quem garante que a Bíblia ela foi perfeitamente traduzida? Né? Ela está hoje em português. Quem garante que a Bíblia que eu tenho hoje é a Bíblia, por exemplo, que foi escrita por Isaías? Porque aí tem um período onde a Bíblia ela era literalmente copiada antes da imprensa, isso era assim, ela era literalmente copiada. E quem me garante que durante as cópias que se faziam não mudaram a Bíblia?
E aí, em 1947, se eu não me engano, 47, 48, em Qumran, ou Qumran, depende muito de como você queira pronunciar, eles encontram toda a Bíblia, em alguns casos, alguns fragmentos, com exceção do livro de Esther, você encontra a Bíblia escrita, e quando eles vão comparar aquela versão que se encontra com as versões que nós temos hoje, e aí eu citei o livro de Isaías, porque o livro de Isaías ele foi encontrado completo, exatamente o mesmo. Ou seja, ao longo dos períodos e dos anos, por mais perseguida que fosse, ela continua sendo ela e ela continua viva. Voltaire, que morreu em 1778, ele disse assim: 100 anos depois que eu morrer, não vai ter cristão e nem Bíblia. 2022, aqui estamos nós, e muitos nem sabem quem é Voltaire. Mas a Bíblia todo mundo sabe, todo mundo conhece. Uma outra evidência, a exatidão histórica da Bíblia. Muita gente já tentou dizer assim, olha, eu vou provar que a Bíblia é mentira. Aí ele começa a estudar, aí ele vira arqueólogo, e aí tem William Mitchell Ramsay, sei lá como é que é. Ele era ateu, filho de ateus. Como um bom ateu, disse assim, isso aqui não serve de nada, eu vou provar que ela não serve de nada. E ele então se debruçou a estudar a Bíblia, como muitos críticos fazem. Ele estudou a Bíblia não com o propósito de ser transformado por ela. Ele foi para a Bíblia com um único propósito: provar que ela está errada. E aqui eu abro um parêntese para vocês. Não sei se vocês sabem, mas os maiores teólogos do mundo são ateus. Eles não acreditam na Bíblia. Os maiores teólogos do mundo não acreditam na Bíblia, porque eles vão com um método de leitura crítico para cima da Bíblia, na intenção de encontrar evidências de que ela é mentira. E aí esse cara é um dos exemplos disso, que ele decidiu se debruçar e estudar, através da arqueologia e de muitas coisas, ele decidiu provar que a Bíblia era mentira. E aí ele foi ali para o Oriente Médio, ele foi ali para a região onde Jesus viveu, ele disse assim, eu vou provar que o que diz no Novo Testamento é falso. Só que ele se surpreendeu que, ao longo das investigações, das pesquisas que ele fazia, ele identificou que pelo menos 32 países e 54 cidades e 9 ilhas mencionadas por Lucas no livro de Atos eram lugares reais. E ele dizia que tudo aquilo era mentira. E esse ateu que foi para estudar o texto bíblico, com um olhar crítico, dizendo, eu vou provar que ela é mentira, ele não conseguiu provar. E ele foi transformado por ela. Ele se batizou, virou um cristão e um defensor desse livro. Quarta evidência de que a Bíblia ela é um livro inspirado. O cumprimento de suas profecias. E aí são muitas as profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, profecias... E se as profecias, a maioria delas já se cumpriu, muitas estão se cumprindo, isso me dá a segurança de que as que ainda têm para acontecer, vai acontecer, tá? Porque a gente vê que o mundo está caminhando nessa direção. E claro, a gente não pode aqui agora abrir e destrinchar todas elas, mas apenas para pontuar algumas que falam sobre Jesus. A data, ou pelo menos ali o período de nascimento e do ministério de Jesus, aqui, isso foi profetizado por Daniel. Nós vemos isso no livro de Daniel, de forma bem pontual, Daniel 9, 25 e 27, você encontra ali. O local do nascimento dele, nós podemos ver em Miqueias 5:2. A forma milagrosa com a que Jesus nasce, nós temos ali em Isaías 7:14. A estrela que anunciaria a sua aparição, em Números 24 e 17. A traição da qual ele seria vítima, em Zacarias 11:12. A morte de Jesus, nós temos ali em Isaías 53, 9 a 12. E a ressurreição, no Salmo 16, 9 a 11. Claro que aqui são apenas alguns versículos, porque muitas dessas profecias são trabalhadas também em outros lugares. Mas todas elas se cumpriram cabalmente, fielmente, ao pé da letra.
E se aquilo que deveria se cumprir, eu consigo olhar para a história e ter a certeza de que isso de fato aconteceu, isso me dá a segurança de que o que falta acontecer, isso vai acontecer. Então, pelo menos essas 4 evidências mostram para a gente que, de fato, a Bíblia é um livro inspirado. Só que então a gente vai lá e pergunta, né? Mas e agora, como jovens, do que isso me serve? Como isso pode me ajudar? O que eu posso obter, que benefícios eu posso obter através da leitura da Bíblia? E eu queria pontuar com vocês pelo menos 3 benefícios. O primeiro benefício é que ler/estudar, sempre que eu disser ler, vocês coloquem também aí uma barrinha estudar, tá? Ler, estudar a Bíblia permite que você conheça a Deus. Deus, ele se revela de várias formas. Deus, ele se revela sim através da natureza. Deus, ele se revela sim através de algumas pessoas, muitas vezes, que precisam falar, que falam alguma coisa pra gente. Deus pode se revelar pra gente através de sonhos. Deus pode se revelar pra gente de forma audível, em algum momento, com experiências maravilhosas. Ele pode fazer isso. Mas nem sempre ele vai fazer. E se nós temos uma guia, algo que de fato, não que as outras coisas não revelem, tá? Apenas como uma forma de enfatizar. Algo que de fato revela o caráter de Deus, revela o desejo de Deus, revela as normas divinas para o nosso mundo, para a gente, para nós como cristãos. Isso está na Bíblia. E aquilo que qualquer outra pessoa fale, aquilo que um sonho fale, que é diferente do que o que está aqui, pode ter certeza que não é de Deus. E isso precisa ficar muito claro. E eu vou repetir. Isso precisa ficar muito claro. Eu posso repetir mais uma vez? Isso precisa ficar muito claro. Porque o que tem de gente confiando na própria experiência e no próprio sentimento como revelação divina, não está no gibi. E, gente, isso é um problema. Eu não estou dizendo que não há momentos em que eu tenho momentos de emoção com Deus. Isso acontece. Mas uma coisa é eu ter os meus momentos de emoção com Deus e agora eu viver de emoções e dizer que isso, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, é revelação de Deus. Revelação de Deus é a Bíblia. E através dela, eu posso sim ter esses outros tipos de revelação que eu comentei. Através da natureza, Deus pode falar comigo através dela. Mas a partir do momento que qualquer coisa seja diferente, seja uma nova luz que está longe ou fora daquilo que está aqui, muito cuidado. Muito cuidado. Deus se revela através da Bíblia. Queria ler com vocês João 17:3. João 17:3. Eu coloquei meu cronômetro aqui e fechou. Eita, disse que eu tenho 6 minutos aqui. Vamos lá. João 17:3. Cadê? Diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas como é que eu vou conhecer isso? Onde eu vou conhecer isso? Será que eu vou conhecer isso através de experiências ou de coisas que outros me contam, ou através de um livro que conta a história, que conta a vida de Jesus? Será que eu vou conhecer a vontade de Deus através do que A ou B pensa da vontade de Deus, ou através de um livro que mostra a vontade de Deus para dezenas e, por que não dizer, centenas e milhares de pessoas que estão inscritas aqui? Se a vontade de Deus, ela é a mesma hoje, a mesma que é hoje é a que foi antigamente. Então, se aqui os princípios, os preceitos e a vontade dele é revelado aqui, como e onde que eu vou conhecer melhor a Deus?
Será que é através do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso? É que nem quando a gente, sei lá, se você quiser estudar história, e aí você começa a estudar história e você de repente até vai para um lugar histórico, e aí você começa a revirar as coisas daquele lugar histórico, mas você não quer saber de guia, você não quer saber de quem já escreveu sobre aquele lugar, você quer experimentar, você quer viver, você quer passear naquele lugar, olhar uma coluna e chegar às suas conclusões, olhar para uma ruína e chegar às suas conclusões, sem ter algo que de fato pauteie tudo o que você está olhando. Para mim é basicamente a mesma coisa. É o querer conhecer a Deus sem ler ou sem estudar, a principal e a maior revelação, a mais completa revelação que nós temos a respeito dele. Segundo benefício, ler a Bíblia dá sabedoria. Sabedoria. Inteligência é diferente de sabedoria. E ser sabido também é diferente. E apesar de que inteligência seja diferente de sabedoria, por mais contrário, contraditório que possa parecer, a Bíblia ela também me traz inteligência. Ela traz inteligência e sabedoria. Se você for olhar a história da igreja, se você for olhar como era o mundo na época, ali na época de supremacia papal, o nível de conhecimento que existia na pré-protestantismo. E quando você vê o avanço da ciência, como a ciência se multiplica, cresce, se desenvolve a partir do momento do protestantismo, quando você vê países crescendo de uma forma e países onde o protestantismo é a base, como ele se desenvolve do ponto de vista científico, eu estou falando. Você percebe que a Bíblia é uma luz que me leva a Deus, ela é uma luz que abre a minha mente, que abre o meu cérebro, que me dá inteligência, mas nem é disso que eu quero falar, é de sabedoria. Porque sabedoria, como eu já falei, é diferente. Salmo 119 e 130, e aí eu vou ler aqui até para a gente ser um pouquinho mais rápido, diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. A revelação da palavra de Deus traz luz e traz entendimento, ou em outras palavras, sabedoria àqueles que são simples. Se você lê os Salmos, você lê os Provérbios, você vê decisões que foram tomadas em diferentes circunstâncias, isso traz sabedoria, isso traz muitas vezes até experiência que nós não vivemos, porque a gente também consegue aprender, a gente consegue extrair sabedoria, a gente consegue ser sábio através de experiência de outros. E quando eu leio experiências mal-sucedidas de outras pessoas, isso me dá sabedoria e eu não preciso enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque, porque outro já fez e eu vou encontrar isso aqui. Provérbios 2,6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Da boca de Deus vem o conhecimento e a inteligência. Quer ser inteligente? Quer ser sábio? Bíblia. Porque isso vai abrir a tua mente. Pode ter certeza disso. Terceiro benefício. Ler a Bíblia faz com que você se afaste do pecado. Primeiro, porque é nela onde eu vou conhecer o que é pecado e o que não é. Então, já começa por aí. Através dela eu vou descobrir. Isso já me ajuda a me afastar. Só que, claro, que eu preciso também me submeter ao Espírito de Deus para que isso possa se concretizar na minha vida e eu possa me afastar cada vez mais do pecado, cada vez mais do erro. E se você olha a história de Israel, é muito claro. Enquanto eles estão em harmonia com Deus, o povo está tudo bem e o povo está prosperando. A partir do momento que o povo quebra a harmonia com Deus, o povo é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, não. É simplesmente porque eles saem debaixo da proteção de Deus e se colocam nas mãos do inimigo. É só por isso.
Não é porque Deus seja ruim, é porque o diabo é ruim. E quando ele vê a oportunidade, ele ataca. Ponto. Mas quando eu tenho conhecimento do certo e do errado, e me submeto ao Espírito Santo, porque não basta conhecer, porque se for conhecer por conhecer, o diabo conhece muito mais que a gente. Mas o conhecimento, nesse aspecto, não afastou o diabo do pecado. Então não é apenas conhecer, mas se submeter à ação do Espírito. Salmo 119, versículos 9 e 11 dizem assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu estudo ela, mas eu pego essa palavra, eu guardo no coração para não pecar contra Deus. E o guardar no coração, ele não fala guardar na mente, né? Não fala de memorizar. Ele fala de guardar no coração. Quando eu guardo algo no coração, eu guardo com amor. Eu guardo com paixão. Eu guardo disposto a fazer aquilo. Quando eu guardo na mente, muitas vezes eu guardo na mente algo que eu nem gosto. Mas no coração é diferente. E ele diz: guardar no coração para não pecar contra Deus. Eu queria voltar rapidinho aqui só para a gente ler primeiro as 4 evidências. Se alguém aí não pegou, se quiser anotar, só para a gente relembrar. As 4 evidências de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Primeira delas, a unidade bíblica. Segunda evidência, a milagrosa sobrevivência ao longo da história, ao longo do tempo. Terceira evidência, a exatidão histórica dela, o cumprimento profético, e não apenas o cumprimento profético, mas também aquilo que foi relatado de cidades, lugares e acontecimentos. Muito disso a arqueologia já prova. A arqueologia não provou tudo e a gente nem precisa que ela prove tudo. Quarta evidência, o cumprimento das profecias. Benefícios agora que nós podemos obter através da leitura/estudo da Bíblia. Primeiro deles, conhecer a Deus. Segundo deles, receber sabedoria, sermos sábios. E o terceiro, afastar do pecado, distanciar do pecado. Para a gente concluir, eu queria ler de novo o que a gente já leu no começo, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Eu sei que a gente já leu, mas eu quero ler de novo com você. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha a utilidade dela. Ensino, repreensão, correção e justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado ou preparada para toda boa obra. Esse é o livro que a gente tem como livro de cabeceira. Esse é o livro que nós temos como a nossa fé, onde nós plantamos, cimentamos, baseamos a nossa fé, as nossas crenças. Nele está falando do nosso passado. Ele fala do nosso presente. E ele fala do nosso futuro. Ele fala daquilo que a gente vai viver ainda. E são promessas gigantescas. São promessas maravilhosas. E o convite dessa noite ele é bem simples e não é nem difícil, não. Não tem que vir aqui na frente, não tem que chorar, não tem que fazer nada disso. É bem fácil o convite, bem simples. Eu só quero convidar você a ter a Bíblia como o que de fato ela é. Que você considere a Bíblia como sendo a base da sua fé.
que você considere a Bíblia como sendo o seu livro de cabeceira. Que você dedique tempo para ler e estudar a Bíblia. E eu não quero entrar em profundos detalhes aqui, até porque eu acho que não convém. Mas a gente está vivendo num momento, num período de muito relativismo. Muito relativismo. Esse relativismo, ele tem entrado na igreja. De diversas formas, através de diferentes pessoas, ideologias, ideias e tudo mais. E eu tenho uma impressão de que muitas vezes isso acontece. Porque a gente às vezes até olha para ela, mas muitas vezes olha com os nossos olhos, olha com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas ideologias, com os nossos princípios, e aí o nosso e o eu vai ficando cada vez mais latente, cada vez mais forte aqui dentro. E aí eu consigo encontrar aqui o que eu quiser. Se eu quiser forçar, eu consigo. Mas eu estou forçando. Eu vim acompanhando nesses últimos dias algumas tretas. Principalmente no Twitter, que é a casa da treta é o Twitter, né? E aí eu olho alguns comentários, eu olho algumas ideias, e aí eu fico me perguntando, porque tem argumentos interessantes ali, E, cara, como é que dedica tanto tempo lendo e estudando outras coisas, e pega essas outras coisas e traz aqui pra dentro, por que não dedica esse tempo a estudar o que está aqui dentro e ponto? Não estou dizendo que a gente não tenha que ler outros livros, não estou falando isso. O que eu estou falando é que acima de qualquer livro, acima de qualquer ensinamento, acima de qualquer instrução, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer coisa, pelo menos deveria estar a Bíblia. E aí eu acho, mais uma vez eu só acho, que ao invés de a gente perder tempo discutindo e defendendo, eu deveria perder tempo lendo e agindo. Lendo e agindo. Lendo, aprendendo e agindo conforme o que está aqui. Não buscando uma salvação por obras, mas buscando cumprir aquilo que a minha fé nesse livro vem me guiando. Então, eu repito mais uma vez, o convite dessa noite é simples. Bíblia. Que ela seja o seu livro guia. E que outras ideias e questões possam ser guiados por ela e não ela guiada por outras ideias e questões. Vocês vão ouvir uma música agora. Enquanto vocês ouvem essa música, pensem um pouquinho nisso. E quem sabe pense se até aqui você tem vivido e colocado a Bíblia no lugar dela. E se não tem feito isso, não precisa se desesperar. Esse é um bom momento de mudar. Esse é um bom momento de dar a ela a atenção que ela merece. Reflita um pouco.